Mas vamos procurar, eu vou pedir para os deputados se mantenham dentro de 1, 2 minutos para nós não prorrogarmos isso aqui. Mas aqui a Casa do Parlamento é um tema que tem que ser discutido, nós temos que discutir ambas as partes para que o voto seja feito de acordo com a convicção de cada um. Deputada Ana Paula, depois deputada Osmar Terra, depois deputada Jandira. Presidente, deputada Ana. Deputada Ana Paula é minha companheira Desculpa, de Santa Ana. Catarina. A deputada Ana Paula vai orientar Querida. por qual partido, deputada? Só pra Pelo gente... PT, Federação Ok. PT PCdoB. Presidente, nós Desculpa, de deputada. fato já debatemos, agradeço a Um delicadeza minuto, e né? Orientação, só um generosidade do minutinho. senhor. Um minuto, a orientação está com 3 minutos. Não, o deputado, todo temos mundo que falou um repre- pouco mais, eu permiti que falasse. Eu vou pedir permiti para que falasse, pausar, decisão então. minha por aqui. favor. Deputada, Entendi. deputada, Obrigada, por favor, presidente. procure ficar no período razoável aí. Presidente, agradeço a generosidade, a condução sempre muito republicana do senhor dessa comissão. Esse tema, de fato, nós temos amplamente debatido ao longo dos últimos meses. E eu me surpreendo, como professora de saúde pública que sou, deputada Jandira, formada pela Fiocruz, formada com as melhores evidências científicas, que a gente tenha que fazer esse debate nessa casa, com os termos em que ele tem sido colocado. É, de fato, motivo para a gente se envergonhar que um deputado que tenha formação em medicina coloque o tema de maneira tão politizada, um tema de vacinação, e que fale mentiras publicamente. Ele está dizendo aqui que tem pais que estão sendo presos e crianças que têm o acesso à escola negada porque não foram vacinadas. Isso é mentira. Isso é mentira. Ele tem o direito de ideologizar a vacinação, isso é direito dele como deputado. Ele tem o direito de fazer um debate político sobre vacinação, isso tudo é direito dele como deputado. Agora, falar mentiras, usando o jaleco de uma universidade pública, eu sou professora universitária, falar mentiras usando o jaleco de uma universidade pública, sendo professor, eu imagino, porque ele está usando o jaleco de universidade pública, ele deve ser professor. Aqui, publicamente, na Câmara dos Deputados, onde existem dados de que pais estão sendo presos porque as crianças não estão sendo vacinadas. Onde existem dados de que as crianças estão tendo acesso à educação negada porque não são vacinadas. Isso é mentira, presidente. Nós não podemos aceitar. Ele tem o direito de fazer o debate político que ele quiser. Mas falar esse tipo de mentira na Câmara dos Deputados, nós não podemos aceitar. E é por isso que nós não podemos seguir com esse tema. Esse tema é um tema técnico. Acho que seria meritório ele defender uma comissão técnica para avaliar a vacinação. Seria meritório ele dizer que o Ministério da Saúde precisa criar instâncias técnicas. Tudo isso sim. Agora, falar mentiras e querer debater do ponto de vista ideológico e não técnico, Para encaminhar, deputado. um tema que é técnico, eu acho que é gravíssimo, e aqui, como deputada, representando nesse momento a nossa federação, eu oriento, sim, a retirada de pauta. Muito obrigado, deputado. E que esse tema seja debatido na instância em que ele deve ser. Muito obrigado, deputado. Deputado Osmar Terra, encaminha pelo PL. PL. Presidente, eu queria dizer, nós estamos discutindo aqui se vai ser obrigatória essa vacina, se tem que ser obrigatória ou não. Então, o que nós estamos discutindo aqui é se ela é realmente eficaz e salva vidas ou não, tecnicamente. Eu não estou fazendo discussão política aqui. O que existe, sabe qual é a variante que tem hoje circulando, 75%? É a XFG. Já tinha ouvido falar nela? Ela muda a cada 6 meses, 4, 5, 6 meses, muda a variante. As vacinas são feitas para as variantes antigas. Elas não têm efeito nas variantes novas. Essa é uma discussão que nós temos que fazer, é uma discussão técnica. Está se fazendo em crianças que não têm doença, que não têm risco maior. Não está se fazendo nos idosos, por exemplo, mas está se obrigando nas crianças. Então, o que nós estamos querendo aqui, com esse não, é que as famílias têm o direito de decidir uma coisa que não tem efeito comprovado. Mas ela pode querer vacinar seu filho, sim. Vacina. Se ela não quiser, não pode ser obrigada. Lá em Santa Catarina, deputada, entraram nas casas, o Conselho Tutelar, ameaçando os pais de perder o pátrio poder sobre as crianças. Constrangeram as crianças a apresentar, senão não podiam ir entrar na escola. Em vários lugares, inclusive no Rio Grande do Sul.
Então eu posso, isso é notícia, eu posso lhe passar as notícias de jornal. Olha só, a Organização Mundial da Saúde, olha bem o que eu vou dizer, presidente. A Organização Mundial da Saúde, OMS, monitora a XFG como variante sob monitoramento, VUM, mas não como uma variante de preocupação. Olha só, ela não considera um risco maior, pois não há evidência de maior gravidade ou evasão significativa das vacinas. E o que ela diz é que o risco é nos idosos, não é nas crianças. Então, obrigar as crianças a se vacinar e ter pena para os pais e ter ameaça nas escolas é o fim da picada. Isso nós podemos discutir tecnicamente. Inclusive, podemos fazer outro debate público depois, presidente, sobre isso. Então, eu voto é não. Obrigado, deputado. União Brasil, presidente. Deputada União Carla Brasil. Dixon. Você vai falar para a União? Geraldo está escrito? Você vai falar para a União Brasil? Eu posso falar. Fale. Falo, vou falar. Dizer por onde Carla, está depois deputado orientando, Geraldo. presidente. Eu Presidente, vou tem que falar dizer pela por União qual Brasil. partido está orientando, presidente. Qual é o partido, cara, que está orientando? Seria União, União Brasil. União Brasil. Eu vou... Tá bom, vai. Pela União Brasil, senhor presidente. Uma das coisas muito importantes aqui, e que o deputado Osmar Terra falou, sobre a não obrigatoriedade. É essa palavra. E uma das coisas que eu quero exaltar é o PNI. É de extrema importância, inclusive quando não tem configurado no cartão de vacina da criança as vacinas obrigatórias, elas podem, isso pode considerar maus tratos. Isso aí vem as penalizações que já foram reportadas na mídia em relação aos pais. Agora sim, se as obrigatórias, sinal que tem não obrigatórias. E por que não tornar essas não obrigatórias? Dentro dessa não obrigatória, nós temos febre amarela, nós temos influenza, que é da gripe, que eu escolho se eu vou tomar ou não. E o PNI me dá essa liberdade. E vírus sincicial respiratório. Eu tomei o cuidado de saber o posicionamento do Conselho Federal de Medicina. Eles são contra a obrigatoriedade. Então, se tirar essa palavra, nós estamos resolvidos aqui. Deixe os pais decidirem se querem ou não. Que no futuro, porque os estudos vão comprovar, se seus filhos podem ter miocardite, pericardite. Ah, tá, um percentual mínimo, mas duro é quando você cai nesse percentual. A minha mãe, o mioma dela se transformou em sarcoma. Percentualmente, os meus colegas médicos sabem que isso é questão de prova de residência, isso é 2%. Como dói quando você cai na estatística dos 2%? Minha mãe faleceu. Então, assim, essa palavra, o que da questão, como o deputado Osmar Terra falou, é obrigatoriedade. Se retirar isso, fica ótimo. E deixem os pais decidirem se querem que seus filhos tenham ou não, mais na frente alguma complicação, porque eu tenho certeza que a ciência vai relatar que muito dessas vacinas que foram toque de caixa, que não tem o rigor científico como foi requerido, da ivermectina, da hidrocloroquina, que aí sim politizaram com a vida humana, eu quero ver. Eu só acredito nesses estudos que tem aí, esses 13 estudos, se eles tiverem rigor científico randomizado, eu quero saber disso. Que foi isso que foi nos exigido durante a pandemia. E muitas pessoas morreram porque não queriam deixar os médicos ser médicos. Então, o União Brasil, ele orienta voto não à retirada de pauta. Obrigado, deputada. Deputado Geraldo Oleda, por que partido? PSDB. PSDB. Senhor presidente, eu confesso que estou estupefato de verificar uma sessão como essa aqui na Comissão de Saúde. Eu que estou no 6º mandato, tem deputados aqui que têm mais mandatos. Já participei do CONAS por 2 vezes, já fui secretário de Saúde do Estado. E há instâncias que deliberam sobre essas circunstâncias. Será que os 27 secretários de saúde que representam as 27 unidades da federação estão discutindo, foram contrários a esse processo de vacinação?
Será que os 5.570 municípios brasileiros, através das suas representações no COSEMES, já não foram também concordes com essa normativa? Será que nós vamos retroceder à época das trevas? Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!